do Senhor. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Os irmãos estão felizes com Jesus? Abra comigo a sua Bíblia, irmão. No livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8. Quero aqui já agradecer, ao pastor Marcos, a irmã Michele, esse pastor que é referência para nós, que tem levado essa igreja, tem conduzido essa igreja, na vontade do Senhor, e que o Senhor continue dando graça, continue abençoando o Senhor a cada dia, também o pastor Mauro, a irmã Suzy, quero dizer que eu fico muito honrado, irmão, pastor ter lembrado de mim, e que o Senhor possa recompensar também sua vida, sua casa, seu ministério, que o Senhor continue abençoando todos os obreiros dessa igreja, e a todos os irmãos, que a bondade do Senhor possa ser derramada sobre a vida dos irmãos. Amém? Todos acharam o texto? É um texto bem conhecido, irmãos, e para nós ganharmos tempo, eu quero ler aqui o versículo, para nós ganharmos tempo, que é o versículo de número 23, que vai dizer assim: E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então pôs os arreios na jumenta e disse ao seu moço, guia o animal e anda, e não te detenhas no caminhar. Então, senão quando eu te disser. Partiu ela então e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Amém? Só até aqui, irmãos, para nós ganharmos tempo, os irmãos podem tomar o seu assento. A proposta que essa noite é um culto para a família. E nessa noite eu gostaria de falar sobre a família da sunamita. Um texto bem conhecido dos irmãos. Quero trazer aqui uma palavra simples, mas algo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para mim e para você aqui essa noite. Quando nós olhamos, irmãos, para essa mulher, para essa história, a Bíblia não traz o nome dessa mulher, mas a Bíblia vai apenas chamar ela aqui de sunamita, uma mulher que morava na cidade de Sunem. Sunem era uma cidade que ficava entre Samaria e o Carmelo, umas terras de Issacar. Então essa mulher, ela habitava nessa cidade chamada Sunem, da onde que vem o seu nome sunamita. E quando nós olhamos para essa cidade, o seu significado significa lugar de descanso. Era uma terra voltada para a agricultura, uma terra próspera, e essa mulher, ela vai então, juntamente, construir a sua família neste lugar. Num lugar o quê? Num lugar de descanso, num lugar onde tinha provisão, num lugar onde tinha prosperidade. Isso é tão verdade, que quando nós começamos, aqui já no primeiro versículo, nós vemos que a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher importante, uma mulher próspera. Por quê? Porque aquela terra, ela deu essa condição para ela, uma terra que produzia, uma terra que era próspera. Então ela estava num lugar, o ambiente que ela estava era um ambiente próspero. Então
a Bíblia vai dizer que essa mulher era uma mulher próspera. E quando nós olhamos, né, a Bíblia dizendo que ela era uma mulher importante, né, o que me chamou a atenção é que nós vemos que o texto vai dizer que ela era importante. E o texto é todo voltado para a mulher. E o que nos dá a impressão de que era somente ela, né, ela que conduziu a história. Mas aí quando eu li aqui eu falei assim, Senhor, mas o que tem essa palavra com família? Né, porque aqui nós vamos ver destacado mais a mulher, a sunamita. Mas aí Deus falou no meu coração, porque não existe, irmão, né, um nome solo na família. Aqui essa mulher, ela está representando a sua família, né? Assim, quando nós falamos do pastor Marcos, né, o pastor Marcos é o pastor do Vera Cruz, né, mas o nome dele se destaca por quê? Porque ele representa a sua família. Só que não existe o pastor Marcos sem a irmã Michele. Da mesma forma que não existe o pastor Mauro sem a irmã Suzy, né? Por quê? Porque família, irmão, é um todo, né? E essa mulher aqui, ela está apenas representando a sua família, por isso o seu nome se destaca. Mas por detrás, né, de tudo aqui tem o seu esposo, né? Que é o quê? Que é aquele que está provendo, que é o gerador, que fez o quê? Com que aquela mulher levasse o nome, né, de ser uma mulher importante. Você já começa a entender aqui o que Deus quer falar ao meu e ao seu coração, irmão? Né, que a família, ela é um todo, né? Não existe apenas o esposo, não existe apenas a mulher, mas é um conjunto. Às vezes a esposa está cuidando dos filhos, mas o esposo está trabalhando, né? Às vezes a esposa ganha mais, o marido ganha menos, e assim vice-versa, mas é um todo, não existe apenas um, né? Mas a família aqui, ela é um todo. Essa mulher, ela está apenas representando a sua família, né? Por isso ela se destaca, né? E eu não sei aqui, irmão, a forma que você chegou aqui, mas o fato de você vir aqui, quem sabe o seu marido não veio, quem sabe a sua esposa não veio, quem sabe às vezes o seu filho não veio, mas você veio aqui representar a tua família. Você está aqui representando a tua casa, você está aqui buscando por aqueles que ainda não vieram, e eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, irmão. Enquanto você busca aqui, Deus está visitando lá. Enquanto você adora aqui, Deus vai tocando lá. Por quê? Porque você está aqui representando a sua família, você está buscando para a tua casa, e é isso que nós vamos ver aqui, neste texto, né? Então não existe, irmão, sucesso solo, não existe, é os dois. E eu preciso dizer algo aqui, por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo em que a família está defasada, irmão, né? Hoje já nós não vemos casamentos longos, né? Eu vou fazer 23 anos de casado, né? Mas hoje, o que se vê? Eu vou tentar, eu vou casar, se não der certo, separa e casa de novo. Né, a mente, o mundo hoje, ele está, né, colocando isso na mente das pessoas. Não deu certo, larga. Mas eu venho aqui com uma palavra para você, irmão. Não existe sucesso solo. É um todo, é um conjunto todo, é um pelo outro, é você lutando pela tua família, é você de mãos dadas com a sua esposa, com os seus filhos, né, para vencer a cada dia. É isso que nós precisamos, porque se eu estou aqui, irmão, é porque a minha esposa está ali, né? Às vezes intercedendo, cuidando de mim, cuidando dos meus filhos, e assim é na vida de cada irmão, né? Então aqui a primeira coisa que eu percebo é que não existe sucesso, ou seja, não existe uma família bem sucedida, aonde um quer destacar mais do que o outro, né? Aonde a esposa quer ser mais do que o marido, aonde o marido quer ser mais da sua esposa, não. Precisa ter uma comunhão, irmão, é um do lado do outro. Lembra o propósito, quando Deus criou a mulher? Ajudadora, aquela que anda nem na frente nem atrás, mas é aquela que está do lado, aleluia. E a família que anda lado a lado, irmão, ela permanece na presença do Senhor, né? Então continue, irmão, fortalecendo
a tua família. E grave isso, não existe sucesso solo. Né? Nós precisamos andar junto. Por quê? Porque quando nós estamos caminhando num propósito, a bênção do Senhor é derramada sobre a nossa vida. Né? Quando nós estamos caminhando junto num só propósito, a bênção do Senhor nos alcança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que vai chamar a atenção é que essa mulher vivendo nessa cidade, na rota de um profeta, né? Eu disse que essa cidade ela ficava situada no meio, entre Samaria e o Monte Horebe, né? Aonde o profeta, né, Eliseu passava de contínuo. E essa mulher ela começa a observar aquele profeta, aquele homem de Deus. E aí ela, observando ele, ela chama ele para comer um pão, para tomar um café. Na outra semana, quem sabe ele passa de novo, ela chama ele para tomar outro café. E ela vai analisando, vai observando aquele homem, né? E com o passar do tempo, irmão, ela vai notar algo diferente nele. E aí o que me chamou a atenção neste texto é que nós precisamos, né, ter esse discernimento de que nós estamos sendo observados. Né, este profeta ele passava ali e quem sabe ele não notava, mas aquela mulher estava observando o seu modo de andar, o seu modo de falar. E conforme aquela mulher, né, foi tendo contato, aquela mulher vai perceber, né, que ele era um homem de Deus, que ele era um profeta do Senhor. Então o que eu preciso entender é que na nossa caminhada, nós estamos sendo observados, né? A sua família, ela está sendo observada. Às vezes nós achamos, irmão, que nós não estamos sendo notados, mas como diz a Bíblia, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, tem gente observando o seu modo de falar, tem gente observando o seu modo de andar, né? E quando nós olhamos para isso, né, nós vamos ver que o comportamento do profeta mostrou quem de fato ele era. E é o meu e o seu comportamento, a maneira que nós nos portamos, é que de fato vai demonstrar quem nós somos. Né? Nós não precisamos dizer que nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, mas só o fato de nós andarmos, o fato de nós falarmos, né, a maneira como nós nos portamos, né, isso demonstra quem de fato nós somos. E este homem, né, ele vai demonstrar isso, através do seu modo de andar, ao ponto daquela mulher olhar para o seu marido e dizer assim: olha, eu tenho observado que este homem que passa de contínuo por nós é um santo homem de Deus. E aí ela vai dizer para o seu marido: vamos fazer uma coisa, vamos construir um quarto para ele, para que quando ele passar, ele não apenas coma um pão, não apenas tome um café, mas que ele também, né, possa ter um lugar de descanso. Ou seja, ela morava num lugar de descanso, e ela queria, né, dar o mesmo, oferecer o mesmo, né, para aquele homem de Deus. E aí, irmão, ela vai construir este quarto. Os irmãos conhecem a história. Ela vai fazer uma cama, uma mesa, um candelabro, né? E muitas das vezes nós focamos, né, no simbolismo da mesa, no simbolismo da cadeira, do candelabro. Mas aí o Senhor ministrou no meu coração, dizendo assim: não, ela fez algo simples, porque ela era uma mulher de posse. Ela podia ter feito um quarto grande, né? Ela podia ter, ou até mesmo comprado uma casa, não, mas ela fez um quartinho. E ela disse ao seu marido: ó, vamos fazer aqui na beirada do muro, né, o essencial, o básico, o que ele precisa. E o que ele precisa? De uma cama, de uma mesa, de um candelabro, né, para que ele possa descansar. Algo simples, irmão. E aí você vai dizer assim: mas irmão André, o que isso tem a ver?
É porque às vezes nós queremos fazer coisas grandes, e nós não queremos fazer coisas simples. Mas aí o Senhor ministrou no meu coração, para nós fazermos coisas simples, porque o simples para nós, para o céu é grande. E essa mulher então, ela vai fazer algo simples, irmão. Ela poderia ter feito mais, mas ela fez aquilo de coração. Ela fez algo simples, mas o céu viu como algo grande. Aleluia. E assim é na nossa vida, irmão. Às vezes nós fazemos coisas pequenas, mas o céu vai ver de forma grande. E é aí que faz toda a diferença. Porque nós estamos vendo hoje, pessoas que querem fazer coisas grandes, mas Deus está nos chamando aqui esta noite, para nós fazermos coisas pequenas. Como assim coisas pequenas, irmão André? É você servir, porque essa mulher aqui, na verdade, ela está prestando um serviço. O profeta naquela época, irmão, ele representava Deus. O irmão falou aqui da arca, na casa de Obed-edom, que simbolizava a presença de Deus. E o profeta naquela época também, era a mesma coisa. Porque você não vai ver alguém chegando para o profeta, pastor, dizendo assim: assim te diz o Senhor. Você não vai ver. Por quê? Porque o Senhor falava diretamente para o profeta. Então ele era a voz de Deus na terra. E o que aquela mulher percebe? Que ele era homem de Deus, que ele era a voz de Deus. E o que ela está fazendo? Eu quero trazer a voz de Deus para dentro da minha casa. Eu vou construir algo simples, mas eu quero a voz de Deus dentro da minha casa. Irmão, louvado seja o nome do Senhor. Faz algo simples, irmão, que você vai atrair a presença do Senhor. Às vezes nós queremos fazer algo grande, mas Deus está precisando de você, às vezes, nas pequenas coisas. Eu fui pregar esses dias numa igreja, irmão, e eu comecei a pregar, o microfone começou a falhar, e trocava o microfone, e falhava, e trocava o microfone, e falhava. E no final do culto, a gente indo embora, o irmão que estava comigo falou assim: nossa, eles esqueceram de pôr as pilhas para carregar. Aí eu disse para ele: você viu o tanto que é importante, e às vezes nós não damos valor? Alguém para pegar a pilha do microfone e pôr para carregar, às vezes está achando que é algo pequeno, mas é algo grande. Então, irmão, são coisas pequenas. Às vezes o porteiro que está lá na porta, só o sorriso, que ele dá, o aperto de mão, seja bem-vindo, aquilo ali, irmão, é simples, mas o céu vê como algo grande. Às vezes um abraço que você levanta e vai lá e dá no irmão, às vezes para você é algo simples. Às vezes nós não queremos fazer, porque nós falamos assim: não, isso não é que vai adiantar eu ir lá dar um abraço no irmão. Mas às vezes é esse abraço que vai curar. Às vezes é esse abraço que o irmão saiu de casa dizendo assim: Senhor, me abraça lá no culto essa noite. E aí você levanta tomado pelo Senhor, abraça ele, e ele sai renovado, sai fortalecido. São as pequenas coisas, irmãos. E essa mulher aqui, então, ela vai fazer este quarto, que é algo pequeno, mas que o céu está enxergando grande. Então o que eu te convido aqui esta noite, é você trazer a sua família, irmão, mesmo que seja algo pequeno, mesmo que às vezes seja algo que não vai ser notório, mas envolva a tua família nas coisas pequenas. Envolva a tua família nas coisas pequenas, porque pode ser pequeno para você, mas para Deus é grande. Eu lembro daquela passagem, quando Jesus vai multiplicar o pão, ele vai chamar os seus discípulos e vai dizer para eles: olha, dá de comer para a multidão. Aí Filipe vai dizer assim: Senhor, mas nós não temos dinheiro, e nem se tiver dinheiro, não tem padaria aberta, não tem onde comprar. André vai sair no meio do povo, vai trazer um menino, com 5 pães e 2 peixinhos, vai dizer assim: Senhor, eu achei esse aqui, só que o que é 5 pães e 2 peixes? 2 pães e 5 peixes e 2 pães para essa multidão. O que ele estava dizendo? Senhor, eu trouxe aqui, mas isso aqui não é nada, não vai dar, não adianta nem o senhor lançar no meio do povo. Aí Jesus fala para ele: manda o povo sentar e coloca aqui na minha mão. Aleluia. Porque para você é pouco, mas para Deus é muito, irmão. Deus pode fazer muito além daquilo que nós pedimos e imaginamos. Aleluia.
né? Eu não sei o que você precisa, irmão, mas Deus está falando conosco aqui esta noite. Para você é pouco. Às vezes você olha para a tua família e você não dá nada, mas Deus está olhando para a tua família e está dizendo: tem coisa grande chegando, tem coisa grande chegando, tem coisa grande chegando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E aí eu escrevi aqui, irmão: quem se dispõe a servir e investir, vai receber benefícios da parte de Deus. Quem se dispõe a servir, vai receber benefícios da parte de Deus. Que você nessa noite, irmão, possa, né, tomar a tua casa, a tua família. Eu não sei por que Deus está me conduzindo, né, dessa maneira, né, mas Deus está dizendo aqui, para você e a sua família, para vocês voltarem a fazer. Eu não sei se você parou, se você deixou de fazer, mas Deus está dizendo: volta a fazer, volte a servir, volte a fazer, por mais que seja pouco, irmão, mas volte a fazer, porque tem recompensa do céu para a tua vida, tem recompensa do céu para a tua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, a Bíblia vai dizer assim, que ela faz o quarto, e um dia, ele chegou ali e deitou. Quem? O profeta. Um dia ele chegou e deitou. E ali quando ele deita, ele fala: mas essa mulher, ela tem servido nós com tanto zelo, né? Ela tem feito tanto por nós, agora chegou a hora de nós fazermos por ela. Chama ela aqui. O que ela precisa? E aí chama ela e diz para ela: olha, o que você precisa? Você está precisando de algum favor? Quer que eu fale com o rei? Né? O que você precisa? Alguma questão para resolver? Ela diz assim: não, a tua serva está satisfeita, porque eu habito aqui no meio do meu povo, né? Eu estou satisfeita com aquilo que eu tenho, não estou precisando de nada. E vai embora. E aqui eu aprendo outra coisa, que essa mulher, apesar de ela não estar completa, apesar da sua família não estar completa, mas ela tinha o quê? O contentamento. E às vezes isso é o que muitas das vezes falta na nossa vida, que é o contentamento. Muitas das vezes nós não estamos felizes, né, com aquilo que o Senhor já tem feito sobre a nossa vida, e nós queremos mais. Mas perceba que essa mulher, mesmo estando incompleta, mas ela tinha o contentamento no seu coração. Ela vai dizer assim: não preciso de nada. Aleluia. Mas aí o profeta vai dizer: olha, Geazi, ela não quis nada, né? Ela não pediu nada. Geazi fala assim: ó, profeta, só que tem um problema aí, né? Ela é próspera, ela é rica, ela tem tudo, só que tem uma coisa: ela não tem filho e o marido dela já é de idade, ou seja, ela não tem condição, né? O que pode fazer por ela é dar esse filho para ela, porque os recursos já esgotaram. E aí o profeta vai chamar ela e vai dizer para ela: olha, né, no tempo certo, né, no tempo de uma gestação você dará o filho. Ela olha para ele espantada e fala assim: olha, não mintas para mim. Ela está dizendo assim: olha, eu estou contente, né, eu estou satisfeita com o que eu tenho, então não venha com mentira, não venha com ilusão para o meu lado. Só que aí a Bíblia vai dizer que passa o tempo e ela pega o menino nos seus braços. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por causa do quê? Por causa de uma atitude que ela fez, irmão. Do quê? De abrigar o profeta, de trazer aquela presença para dentro da sua casa, né? Isso gerou o quê? Isso gerou bênção na vida dela. E na nossa vida, irmão, não é diferente, porque Deus, Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Às vezes o tempo vai passando e nós vamos achando que a promessa do Senhor, ela não vai se cumprir.
Às vezes nós achamos que é em vão buscar a presença do Senhor. Eu me lembro que nós nos casamos e eu tinha o diagnóstico de não poder ter filho. E aí nós nos casamos, né, e eu disse para a Gisele, olha, o diagnóstico que eu tenho, eu não posso ter filhos. Ela disse, não, mas eu te amo e eu quero casar com você mesmo assim. E aí nós nos casamos. Só que um dia, irmão, o Senhor fez uma promessa, que nos daria um filho. Só que o tempo vai passando. E nós fizemos 14 anos de casados. A Gisele fez 36 anos, né? E os irmãos sabem que com 36 anos, né, é o tempo limite ali. Tem mulheres que têm depois, mas ali bateu o desespero, né? A Gisele, né, começou a questionar e, olha, eu quero ter filho, eu quero ter filho. Eu falei assim, então vamos partir para a inseminação, né, se é a tua vontade. E um dia nós chegamos na casa da minha mãe, passando um programa lá, uma mulher que já tinha feito mais de 200 inseminações. Ela estava fazendo mais uma. E aí passava ela fazendo e depois passava o resultado. E ali nós assistindo, e ali mais uma vez, ela fez 260 e tantas. E ali mais uma vez deu errado. Não fecundou. E ali eu disse para a Gisele, eu falei assim, amor, você está vendo? Quem dá a vida é Deus. Né? Se Ele quiser dar, Ele vai dar. Né? Mas se Ele falar que não, é não. E nós precisamos aceitar isso, mas nós temos que crer na promessa do Senhor. E nós fomos orar. Né? Falei, mas se você quiser, vamos partir para esse lado, vamos fazer. E ali nós começamos a orar. Né? Falou, Senhor, nós temos duas opções. Ou é inseminação, ou é a adoção. E nós vamos entrar pelos dois caminhos. E o que responder primeiro, nós vamos saber que foi o Senhor que fez. E ali nós começamos a orar e entramos nos dois processos. Né? Para a infertilização e para a adoção. Fizemos tudo, irmão. E na adoção, né, eles disseram assim, ó, o perfil que vocês querem é no mínimo 10 anos. Nós dissemos, não, nós já esperamos 14, se precisar mais 10, nós vamos esperar mais 10. Né? Fizemos todo o processo, né? A inseminação era 15 mil reais, eu falei, se precisar vender o carro, eu vendo o carro, e nós fazemos. E um dia, irmão, nós num culto, eu lembro até hoje, nós ali no culto de quarta-feira, né, chamou os irmãos para frente para orar, pastor. E ali naquele culto ali, de repente o pastor grita e diz assim, eis que eu já escuto o choro de um menino. Aleluia. Ele não falou para quem era, mas nós sentimos que era Deus falando. E foi certinho, irmão, que aí em junho, num dia comum, como aqui, ó, como está dizendo aqui, ó, um dia ele chegou. Um dia comum. A Gisele trabalhando, eu trabalhando, o telefone do fórum liga. Olha, tem 2 meninos aqui gêmeos, você quer vir conhecer? Eu falei assim, não, já pode ir arrumando aí, porque são meu filho, eu estou indo buscar eles. Já liguei para minha irmã, falei assim, ó, seus sobrinhos estão chegando. Né? E nessa época, o pastor Marcos era pastor do Francano. Né? A mãe acolhedora é tia da Michele, né? Ela que estava com eles, com o Benício e com o Benjamin. Né? E a igreja orando, né? Por quê? Porque tinha um casal, né, que era de outra religião e estava tentando adotar eles, né? E a Valéria pediu para a igreja entrar em oração para que Deus, né, colocasse alguém, né, para encaminhar eles, né, para que Deus pudesse dar. E ali o telefone tocou, nós fomos lá, né, e foi a gestação mais rápida, irmão. Um processo que era de 10 anos, né, nós esperamos 9 meses certinho. Tempo que terminou o processo, 9 meses, eles chegaram. O fórum ligou numa quinta-feira.
Na segunda-feira foi o chá de bebê e eles já chegaram lá em casa. 5 dias, Deus fez. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de muita coisa, é num dia qualquer. E pode ser hoje, numa quarta-feira comum, apenas num culto comum, mas Deus marca aqui essa noite para ministrar um milagre sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus não precisa de grandes coisas, mas é num dia comum. A bênção do Senhor chega na tua casa. Esteja preparado para receber, porque você não saiu da tua casa em vão. Quando você veio aqui, você veio para quê? Para buscar a presença do Senhor, para interceder pela tua família. E Deus está dizendo: se prepare, porque é num dia comum que a minha bênção vai chegar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É num dia comum, irmão. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é especialista em trazer à existência aquilo que não existe. Quem sabe você está olhando e está dizendo assim: mas como que isso vai acontecer? De que forma isso vai acontecer? Ah, irmão, Deus é poderoso. Basta apenas você estar alinhado, buscando a presença do Senhor. Eles chegaram, irmão, eu começando uma empresa, no dia que o fórum ligou, a Gisele estava fazendo faxina, na casa do pastor Douglas. Eles mamavam fórmula, eu tinha que ter 150 toda semana, e eu não tinha cliente, mas toda semana o Senhor provia, porque a Gisele um dia questionou e disse assim: Senhor, mas são 2, e aí o dia que nós fomos lá, a assistente social disse assim: olha, nós ia separar eles, porque nós ligamos para 5 casais e nenhum queria. Então, como estava difícil, nós ia separar, ia um para cada lado. Mas aí o assistente social disse assim: não, tem essa família aqui, vamos tentar, eles vão ser os últimos, vamos tentar mais uma vez. Aleluia. E aí a Gisele falou assim: mas são 2, como nós vamos fazer? Aí ela dormiu, o Senhor deu um sonho para ela, dizendo assim: ó, não são vocês que vão cuidar, mas sou eu que vou cuidar deles, porque é eu que estou dando. E até hoje, irmão, o Senhor tem provido. E aí um dia eu chego lá em casa, pastor, a Gisele olha para mim e fala assim: amor, passou um comercial na televisão aí de uma casa, que eles estão vendendo. Eu falei assim: você está ficando doida, Gisele? Eu não estou tendo dinheiro para comprar leite, você está querendo comprar casa? Ela falou assim: mas vamos lá ver, não custa nada. Aí sabe quando a gente vai para agradar? Eu fui para agradar, irmão, mas incrédulo. Falei: não tem condição. Como que eu vou comprar casa? Estou custando comprar o leite. Mas Deus, Ele é poderoso, irmão. Deus, Ele vem para mostrar que não é eu, não é você, mas é Ele que faz, irmão. Nós fomos lá, fizemos tudo, demos os papéis. Um dia nós saímos para o culto numa quarta-feira, o telefone toca: alô, a dona Gisele. Eu falei assim: espera aí só um minutinho. Aí ela atendeu o telefone, o cara falou assim: ó, estou te ligando para você vir assinar o contrato amanhã, né, que foi aprovado, seu financiamento foi aprovado, amanhã você vem aqui para assinar o contrato. E é assim que Deus faz, irmão. É quando você não tem condição, é você saber disso. É como Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você está buscando o reino, irmão, o milagre está sendo gerado. Enquanto você está priorizando o reino, irmão, Deus está preparando a bênção que você precisa. E não precisa se preocupar com condição, não precisa se preocupar que jeito que vai fazer. O jeito que Deus vai fazer, irmão, não cabe a mim, não cabe a você. Mas eu venho aqui para te dizer que é um Deus poderoso, que é capaz de fazer, irmão, quando nós menos esperamos. E é isso que Ele fez na vida dessa mulher. É quando menos ela esperava, o milagre chegou sobre a vida dela, sobre a casa dela. Só que aí tem um porém: o menino cresce, e o pai dele leva ele para o trabalho. Quando chega lá, o menino diz assim: ai, a minha cabeça. O pai dele fala para o servo: olha, leva ele para a mãe dele. A Bíblia diz que ele passa o dia inteiro no colo dessa mulher e morre. E é aqui, irmão, que nós vemos a fé dessa mulher.
Essa mulher pega aquele menino morto, ela leva para o quarto que ela tinha construído, deita ele na cama do profeta, e ela chama o seu marido e fala assim: olha, coloca aí o arreio no jumento e me dá um moço, porque eu vou lá no Monte Horebe, atrás do profeta. Ele fala assim: mas aconteceu alguma coisa? Não é lua nova, não é sábado, o que você vai fazer lá? Hoje não é dia. Ela fala assim: vai tudo bem. Olha que fé, irmão, olha que fé. O menino está morto, o menino está morto, e o marido está perguntando: o que está acontecendo? Não, vai tudo bem, só me arruma um jumento aí. E ela vai. Quando o profeta vê ela de longe, o profeta fala assim: Geazi vai lá e pergunta se o filho dela está bem, se o marido dela está bem, se a casa dela está bem. E a resposta daquela mulher, mais uma vez, irmão: vai tudo bem. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? Aquela mulher, ela está em busca do seu milagre. Aquela mulher está em busca de uma providência. Só que eu aprendo aqui que enquanto nós estamos em direção ao milagre, nós vamos ouvir algumas perguntas. Pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: mas e a promessa, como é que está? E aquilo que Deus falou lá, como é que está? E aí a maneira que nós reagimos, irmão, é que vai fazer toda a diferença. O que você faria, o que eu faria? Eu fiz essa pergunta: se o teu filho morre, o que nós faríamos nessa situação? É desespero, é choro, é ligar, é gritar. Mas essa mulher não, irmão, ela sai dizendo: está tudo bem. Porque ela sabia, irmão, que era Deus que tinha dado. Ela sabia que aquilo lá era um milagre do Senhor. Ela sabia que aquilo era a providência do Senhor. E agora ela está indo ao monte. E este monte aqui, ele significa, né, lugar onde Deus habita. E ela estava indo ao encontro de Deus. Ela sabia que Deus ali faria um milagre. E na nossa vida não é diferente, irmão. Quando nós saímos da nossa casa, quando nós viemos para a casa do Senhor, nós não viemos aqui apenas para mais um culto, nós não viemos aqui para ver o irmão, para conversar, não. Nós viemos aqui porque nós sabemos que aqui é a casa de Deus, nós sabemos que aqui emana a bênção do Senhor. E aquela mulher, ela vai em direção, e as perguntas vêm no meio do caminho: como está a tua casa? Ela diz: vai tudo bem. Como está o teu filho? Está tudo bem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei a maneira que você chegou aqui, irmão. Eu não sei a maneira que você tem respondido às questões. Ah, está demorando. Ah, parece que Deus se esqueceu de mim. Ah, parece que Deus não lembra mais de mim. Mas nessa noite o Senhor me convida, o Senhor te convida para nós mudarmos o nosso dialeto aqui. Quando te perguntar: e a promessa? Fala: ela está sendo gerada, logo, logo ela vai chegar. Mas e a porta que o Senhor falou que abriu? Ele está preparando, Ele está caprichando, logo, logo Ele abre, e eu entro por ela. É assim que nós devemos nos portar, irmão. Aquela mulher, ela vai chegar diante do profeta, e somente ali diante do profeta, é que ela vai declarar e vai dizer para ele: olha, eu te disse, para você não mentir para mim. Que bênção é essa que você me deu e agora você me tirou? E aí o profeta vai para a casa dela e ele vai ressuscitar o menino. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendo aqui, irmão, que no maior momento de dor daquela mulher, foi o momento que a fé dela, né, ressaltou. Foi o momento dela que a fé dela aflorou. E é no momento da nossa dor é que nós demonstramos realmente em quem nós temos crido. É no momento da aflição, é no momento da angústia, é que nós devemos permanecer certos de que o Senhor é na nossa vida. Quando nós olhamos para a vida de Jó, Jó perdeu tudo,
no meio do caos, né? Os amigos dizendo para ele que ele estava passando aquilo porque ele tinha pecado, a mulher dizendo para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó, ele vai, né, estar firmado aqui, como essa mulher. Ele vai dizer assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará. Irmão, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei a maneira que você chegou aqui, eu não sei a forma que você chegou aqui, mas eu quero te dizer que o nosso Redentor pode ter certeza que em breve ele se levantará em seu favor, em favor da tua casa, em favor da tua família. Ele se levantará e ele trará vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus então restaura essa família por completo. E é isso que Deus faz na nossa vida, irmão. Deus sabe aquilo que você precisa. Deus sabe aquilo que a tua família precisa, né? Ele sabe aonde Ele tem que tocar, Ele sabe o que Ele tem que transformar, Ele sabe o que Ele tem que fazer. A única coisa que nós precisamos é buscar a presença do Senhor, é continuar buscando, né, pelas nossas famílias, porque enquanto você busca, Deus visita, Deus trabalha, Deus faz em nosso favor. Então, por mais que seja algo simples, irmão, faça para o Senhor, porque tem bênção para a tua vida. Essa família aqui viveu coisas grandes do Senhor, porque eles fizeram coisas pequenas, fizeram coisas que eram simples, um quartinho simples, um lugar de descanso, mas que recebeu uma grande vitória do Senhor. Então eu não sei o que você precisa, mas Deus nessa noite Ele diz: faz para mim. E eu tenho certeza, irmão, né, que o Senhor Ele não fica devedor de ninguém. Enquanto você está fazendo para Ele, pode ter certeza que Ele está movendo em favor de você. Ele está movendo em favor da tua casa, Ele está movendo em favor da tua família, né? Então, continue buscando a presença do Senhor. Quero te convidar a ficar de pé. Pode fazer uma oração, pastor? Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu não sei, irmão, o que você precisa, eu não sei o que você veio buscar, mas há um Deus que te contempla, há um Deus que sabe todas as coisas.